sendo melhor, né? Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. E aí? E a voz? Tá baixo o microfone. Ah, tá. Peraí. Isso aí é mais fácil de resolver agora. Que aí não entra na caixa. Aí eu taco o volume no máximo. Aí ele no microfone. Tá dando para ouvir bem a voz, né? Tá melhor. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. E aí? Tá baixo ainda a voz? Tá um pouquinho baixa a voz ainda, mas tá bem melhor que antes. É. Pus no máximo a voz agora. É que eu fiquei atrás do teclado, então o microfone fica afastado, né? Uhum. Bom, acho que o negócio é tocar assim. Aí vocês dizem que hora que é bom começar, então. São 7h32, né? Já pode, né? Começar. Já pode? Sim. Tá bom. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor preparamos para ti. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, tudo pra te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo,
Senhor. Tudo é para ti, só para te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai das nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos da igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teus poros, à procura de um aflito, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos,
pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, curando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja. Através de nós, somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia, Senhor. Torna-nos, Senhor, esses trabalhadores, Senhor, esses porta-vozes da tua verdade, Senhor, do teu evangelho, servindo vidas, ó Pai, servindo pessoas, pescadores de homens, Senhor, aqueles que são os portadores das boas novas, Senhor. Torna cada um, Senhor, um evangelista, Senhor, para que realmente a tua igreja, ela experimente um novo tempo, Senhor. Faz isso, Senhor, para a tua glória e honra, Senhor, para que teu nome seja adorado em toda Indaiatuba, Senhor. Faz isto nessa igreja, nessa congregação, Senhor. Coloca os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite. Boa noite. Todo mundo tá ouvindo? Pessoal, tá ouvindo? Tudo bem? Falando baixo? Não, tá bom, né? Então, hoje sou eu que vou trazer uma reflexão aqui. Inclusive, eu tinha conversado com o Celso para ele, sobre essa música, né, que ele cantou agora por último, que é o texto que a gente queria começar, que eu queria usar hoje, né? Só que antes vamos fazer uma oração, né, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, como igreja, Senhor, compartilhando da tua palavra, Senhor, buscando a sua direção, buscando a sua vontade, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, possa falar por meio de nós, possa trazer discernimento, Senhor, possa trazer revelações, direção, Senhor. E guardando aqui, Senhor, guardando as famílias que estão aqui representadas, as que ainda estão chegando, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa igreja, pela nossa comunidade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, essa música,
ela é bem literal, né, o texto dela. Então, vamos procurar o texto lá em Mateus 9, no 35, que é o que a gente acabou de cantar, né? Mateus 9, a partir do versículo 35. Eu vou ler aqui na minha versão. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, esse é um texto que a gente queria começar a refletir um pouquinho. Acho que, inclusive, foi citado, né? O pastor, semana passada, citou ele, orou sobre ele. E eu queria trazer para a gente refletir um pouco sobre o que é isso, né? Sobre o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Seara, tem algumas versões fala campo, plantação, né? Mas seara significa uma plantação, né? Uma área que vai ser cultivada, um campo semeado, né? Eu, às vezes, pensando assim, se a gente perguntar hoje para as crianças, para os jovens, até de oitava série, o que é seara? Ele vai falar uma marca de presunto, porque não sabe, sabe? As pessoas não conhecem muito essa palavra, não está sendo muito usada assim, né? Pelo menos eu percebo que poucos jovens usam essa palavra, né? Mas seara quer dizer uma área de plantio, uma área de cultivo, né? Não é Ceará também, tem gente que escreve Ceará com S, mas aí é outra coisa, aí é pior ainda. Mas a gente está falando de plantação, de uma área a ser cultivada, né? Então, eu queria que a gente, lendo esse texto, no verso 36, Jesus olhou para a multidão e compadeceu-se dela. Compadeceu-se. Ele sentiu, assim, uma dor no coração por ver aquele povo desgarrado, aquele povo sem saber para onde ir. Ovelha sem pastor, né? Como ele mesmo cita. E a questão que eu queria trazer para a gente pensar, iniciar assim, é a seguinte: será que hoje, se Jesus olhasse para as multidões, para o nosso povo, ele ia ver algo diferente disso? Será que hoje a nossa sociedade ainda poderia ser considerada como uma multidão de ovelhas sem pastor? Hoje está diferente, não, hoje está tudo bem, está todo mundo organizado, todo mundo sabendo o que fazer, para onde ir. Bom, na minha percepção, eu acho que não. Inclusive, eu acho que está até pior por causa dessa crise que a gente está passando. A gente está passando um momento de crise, né, dessa doença, da Covid, né? E isso está gerando nas pessoas um sentimento de estar perdido, de começar a pensar em coisas que elas antes não pensavam e não saber o que decidir, para onde ir, né? E a gente sabe, né, que esse tempo que a gente está passando, ele é consequência do pecado. Ele não é algo, eu penso, eu imagino, eu interpreto assim, que não é algo que Deus quis provocar no homem, mas é uma consequência do pecado no mundo, consequência da maldade humana, né? E a gente sabe, né, que ninguém se alegra com isso, com esse tempo, muito menos Deus, né? Mas mas tem uma pessoa que se alegra, que seria o próprio inimigo de Deus, né? Ele se alegra em ver a sociedade desgarrada, a sociedade aflita, a sociedade perdida. Como Jesus, usando aqui a comparação da ovelha, né? Ele usa Jesus por ser algo assim muito visível, muito fácil de usar na época dele. Havia muitos rebanhos, né? Então era algo que as pessoas entendiam. Ele usava muito o termo ovelha e pastor e rebanho, né? Então, quem se alegra em ver uma ovelha desgarrada? Na minha interpretação, eu vejo que quem se alegra é o lobo. O lobo é feliz quando ele vê uma ovelha sozinha, porque ele sabe que ele pode atacar e pode matar. O ladrão ele não vai roubar mais fácil. A gente vê em filmes, né, aquelas histórias quando os predadores atacam um rebanho, ele desgarra uma e para ficar mais fácil para ele atacar. Então, na minha concepção de hoje,
o inimigo se alegra, o sistema desse mundo se alegra ao ver o povo desgarrado, o povo perdido, o povo aflito, né? E mesmo que a gente ache que não, tem gente ganhando com esse tempo, tem seres humanos, tem organizações que estão prosperando com esse tempo. E pode parecer estranho, mas tem países lucrando, tem empresas que estão lucrando, sabe, algumas organizações políticas que estão aumentando o seu poder, e isso é coisa do inimigo, sabe? Usar uma crise dessa para prosperar naquilo que eles consideram importante, para aumentar seus lucros, sua influência, seu poder, é algo do inimigo. Então, eu acho que essa crise, ela veio para trazer um despertamento na gente, sabe? A maldade humana, ela provocou essa crise, sabe? As doenças, a forma como o ser humano tem vivido. Mas aí a questão é a seguinte: Jesus olhou e se compadeceu dessa situação, desse clima de crise que ele viu. E a gente precisa ter o mesmo comportamento, assim como a gente cantou, né? A gente precisa ter esse olhar de Jesus, de se compadecer da multidão, né? E, como eu falei, em tempos de crise, existem aqueles que se aproveitam da crise. Mas, ao mesmo tempo, em todo o tempo de crise que a humanidade passou, Deus usou para algum benefício, para alguma coisa boa. Porque Deus é bom, a vontade de Deus é boa, e Ele faz com que as coisas que pareçam más aos nossos olhos sejam transformadas segundo a vontade dele. E eu queria trazer uma reflexão assim para a gente, se nesse tempo, que parece um tempo que não tem saída, um tempo de crise, na minha visão, eu queria que vocês também depois compartilhassem, pensassem nisso, né? Eu imagino que esse é um tempo de avivamento, de despertamento. Pode parecer assim, não tem saída, não tem solução, mas não. Mas Deus vai usar esse tempo como um tempo de despertamento, um tempo de avivamento. E eu separei aqui algumas características de um tempo de avivamento, né? E nesse tempo de avivamento, eu separei 6 características. Aí, só que eu fiz assim também. Eu pensei no tempo de avivamento segundo a vontade de Deus e o que também pode parecer avivamento, mas qual tem sido o comportamento da dita assim, chamada igreja no mundo ou no Brasil. Vamos trazer mais para a nossa realidade, né? Que é mais fácil da gente interpretar, né? Quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa no agir de Deus, né? Então, a gente tem que buscar qual é a posição de Deus, o que Deus está falando nesse tempo, e também tentar identificar aquilo que está acontecendo que não é de Deus. Então, se a gente crê que esse tempo é um tempo de avivamento, a gente precisa estar atento e identificar os sinais e agir conforme eles. Então, como eu falei, eu separei 6 itens. O primeiro item seria o seguinte: o Espírito Santo, em tempos de avivamento, o Espírito Santo fala à sua igreja. E eu percebo que isso tem acontecido, sabe? O povo a verdadeira igreja de Jesus tem procurado, tem orado e tem buscado revelação, né? Nunca, talvez, nesse tempo, se vocês têm percebido, as pessoas têm orado mais profundamente, têm buscado revelação. E Deus tem trazido discernimento. Aí, para justificar, assim, para completar, eu trago um versículo, não precisa abrir, é só um versículo que eu vou citando, assim, rapidinho, em Jeremias 29, né, aquele versículo que eu acho que é um que está sendo mais usado nesse tempo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, Jeremias 29, 13. Então, em tempos de avivamento, o povo busca e o povo acha. Só que, como eu falei, ao mesmo tempo que a gente vive um tempo de avivamento, a gente tem que estar atento ao que pode estar acontecendo na igreja. Alguns não têm buscado ouvir, sabe, o mundo. Quando eu digo alguns assim, eu digo a própria igreja, algumas partes da igreja. Tem buscado ouvir o mundo, tem buscado ouvir a ciência,
e não têm buscado Deus. Então, ponto 1, tempo de avivamento, Deus fala, o Espírito Santo fala, e ele tem falado. Então, a gente precisa discernir. Nós estamos de qual lado? Do tempo do avivamento ou no tempo da pseudo-igreja, da pseudo-revelação, de uma igreja que está buscando conhecimento nos homens? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, que eu quero dizer, é que Deus tem chamado a igreja para conhecer a vontade dele, sabe? Me parece meio repetitivo, mas Deus quer mostrar agora, mostrar nitidamente a vontade dele. O versículo para ilustrar é Salmo 32, 8, né? Que diz: Instruir-te-ei e ensinarei-te o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei tendo-o sobre minha vista, sobre os meus olhos, né? Ou seja, em tempos de avivamento, Deus instrui e ensina o caminho claramente, ele mostra com os próprios olhos. Só que também, como eu disse, algumas pessoas da igreja, alguns têm tentado colocar como a sua visão pessoal como direção para esse caminho. São chamados falsos mestres, falsos profetas, né? Então, a gente tem que estar atento. A igreja está sendo avivada, mas também há falsos mestres, falsos profetas, querendo dizer que a vontade deles, na visão deles, é a vontade de Deus. Então, a gente precisa ter essa visão nítida. É tempo de buscar, de achar a vontade de Deus. E ter cuidado para não entrar na vontade de homens, sabe? Na direção de homens. Um terceiro ponto que acontece nos tempos de avivamento é o arrependimento, né? É o chamado ao arrependimento, abandonar o pecado, buscar a santidade. Eu andei olhando quem lembra de ter visto aquele filme que a gente passou na igreja, né, do Transformações, né? Foi um vídeo muito legal, que tinha história de avivamento, tinha na Uganda, lá no norte do Alasca, tinha tinha na Escócia, me parece, País de Gales, tem vários locais que foram citados, na América Central, né? Também tinha um fato. Em todos esses lugares houve um grande quebrantamento, um arrependimento, né? As igrejas, inclusive, se uniram para orar, né? E aí Deus moveu, trazendo, sabe, muitas curas, muita libertação. E se a gente está falando de avivamento no Brasil, vamos falar especificamente aqui no Brasil, que é a nossa realidade, né? A gente tem que sondar se a igreja está buscando o arrependimento, né, dos seus maus caminhos. E, inclusive, sabe, uma coisa que a gente percebeu nesse tempo de 1 ano já de Covid, teve convocação para jejum, sabe, pastor famoso indo convocar jejum. Não que isso seja errado, mas um sentimento que me veio, assim, que eu ouvi algumas pessoas falarem, é que ele chamou o jejum para prosperidade. O Brasil precisa de prosperidade, voltar à prosperidade, voltar à paz. Em nenhum momento ele falou de arrependimento, né? Então, parece que às vezes esse chamado gera um barulho e gera até um descrédito, né, para a igreja. Já vi gente falando, esse pastor chamando o jejum, não aconteceu nada, sabe? É como se desse um mau testemunho ao inverso. Não que, se Deus quiser, ele vai responder a qualquer coisa, né? Mas a impressão que dá é que se a gente não se arrepender, se um jejum for convocado com esse propósito, mas não com o propósito de prosperidade, não, é estranho, né? Nós precisamos voltar à prosperidade. Sim, precisamos, isso vai acontecer, isso é uma consequência, né? Mas não sabemos a vontade de Deus. Mas se a gente está falando em verdadeiro avivamento, a gente tem que falar de arrependimento, né? E isso a gente está vendo que a verdadeira igreja tá buscando, está sendo tocada, viu? Muita gente tá se voltando a isso. O versículo para ilustrar é Mateus 4, né, que Jesus fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Um outro ponto, o quarto ponto que eu queria citar, em tempos de avivamento, há uma
um amadurecimento das pessoas pela palavra, um aumento da intimidade com Deus, né? Então, eu percebo, inclusive aqui dentro da nossa comunidade, né, as pessoas, mesmo em casa, buscando, às vezes, sozinho, ou em casal, em família, a gente está vendo um amadurecimento das pessoas que estão buscando. E isso acontece em tempos de avivamento, amadurecimento. Ao contrário de uma igreja que antes de uma igreja a nível geral, né, no Brasil, que ela ficava meio superficial, em festa, em barulho, em muita coisa, às vezes, que rasa, né? Que tocava só nas coisas exteriores, né? E essa igreja está sentindo isso, né? Ela ficou sem isso e agora ela está meio perdida, mas o tempo de avivamento, Deus está falando para a gente se aprofundar, para a gente criar uma maior intimidade com Ele. É tempo de intimidade, né? É um tempo de nos tornarmos filhos maduros, né? Aí o versículo que fala desse amadurecimento que eu encontrei é Romanos 8. Esse aqui, se vocês quiserem abrir, ele é um pouquinho maior. Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 14. Só mudar aqui para Romanos 8, a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse aqui eu procurei, a explicação é o filho maduro. Esse aqui é o filho maduro. Não é o filho toma leitinho ainda, é o filho maduro já. É o filho ruios, né, que é guiado pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, tempo de avivamento é tempo de amadurecimento, de maior intimidade. Um outro ponto, quinto ponto que eu quero falar, em tempos de avivamento há uma expansão com qualidade. É isso que a gente cantou, é um tempo de trabalho, é um tempo da igreja trabalhar, de se expandir, do reino se expandir. Porque um avivamento verdadeiro tem um propósito. Ele não é um propósito exclusivo. Ninguém vai avivar só para si. Vai expandir. Em todas as histórias que a gente viu uma expansão do reino nesse tempo, né? Um aumento da proclamação, um aumento de convertidos, verdadeiras conversões, né? E como a gente tem falado, diferente do que tinha acontecido anteriormente, a gente viu uma igreja muito focada na dependência do que o líder fazia, focada na prosperidade, focada na política, uma igreja que não estava preocupada em expandir o reino, mas às vezes em se posicionar politicamente ou se posicionar num lugar de segurança, assim, para que ela se estabelecesse ali com uma certa firmeza, mas ela não estava preocupada em expandir o reino. Ou seja, as pessoas eram frequentadoras, não discípulos, que é a consequência do avivamento, é o aumento de discípulos, não de frequentadores da igreja, de templos, né, em si. E o versículo que ilustra é o chamamento de Jesus, né? Em Marcos 16, 15, e de por todo o mundo pregar o evangelho. Ou seja, em tempos de avivamento, o evangelho é pregado, ele é espalhado pela terra, pelo mundo, a partir do local, né? De onde a gente está. E para finalizar, o sexto ponto é uma igreja fortalecida pelo Espírito. Ou seja, em tempos de avivamento, milagres, conversões improváveis, coisas que a gente não esperava acontecer, acontecem. Então, em tempos de avivamento, a gente vai ver uma igreja operando, uma igreja sendo capacitada, usada pelo Espírito Santo para fazer coisas que a gente talvez não estava vendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a gente tem visto uma igreja que não tem buscado o poder do Espírito Santo, ela tem buscado o poder por vias humanas, né?
A gente tem visto uma igreja que quer combater o STF, uma igreja que quer colocar um ministro lá, como se isso fosse provocar um avivamento no genuíno do reino. Não é o Espírito Santo, eles estão confiando que uma lei, se essa lei for aprovada, tá. Tudo bem, a gente concorda que a gente vive em sociedade, que uma sociedade é regida por leis e a gente precisa defender nossos direitos como cidadãos. Mas a gente não pode colocar o poder da igreja nesse lugar. O poder da igreja é do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, e não da mão dos homens, de um ministro cristão ou não, sabe? A gente precisa de baixo para cima, capacitados pelo poder de Deus, espalhar assim, aí sim o avivamento vai acontecer. E não confiar no braço, né? Como a própria palavra diz. Não confiar no nosso próprio braço, mas confiar no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E a própria palavra diz lá em Atos, né? Que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o poder que vem para capacitar o avivamento é o poder que vem do Espírito Santo, né? Então, assim, só para voltar resumindo esses 6 pontos, né? Um tempo de avivamento. Vocês creem que esse é um tempo de avivamento? Eu creio que pode ser, que Deus está falando. É um tempo que o Espírito Santo tem falado. É um tempo de despertamento para a vontade de Deus. É um tempo de chamado ao arrependimento. É um tempo de amadurecimento na palavra, intimidade, né, com Deus. É um tempo de expansão com qualidade do reino. E é um tempo de fortalecimento no espírito. Ou seja, então, se a gente se considera trabalhadores, nós somos trabalhadores, a seara é grande demais. Sabe, buscar o avivamento, se entrosar, se integrar, sabe, fazer parte disso é ser trabalhador. O trabalhador, ele vai focar, sabe, a palavra, acho que do momento, é foco. A igreja precisa se focar. Focar é convergir a visão para uma coisa, né? A gente sabe, vamos ajustar o foco, vamos olhar para uma direção, né? Baseado nisso, a gente tem que pensar como igreja, onde está o nosso foco? O nosso foco está nesse avivamento, está nisso, está em sermos trabalhadores. A gente tem consciência disso, de que a seara é grande, que há muito o que fazer e que se a gente não focar nisso, a gente não está sendo útil, né? Não está sendo um trabalhador fiel. E a gente só foca naquilo que a gente considera importante. Então, onde está o nosso tesouro, né? A palavra diz, lá em Mateus, Jesus, né? Diz que onde estiver o tesouro, ali está o teu coração. Então, o nosso coração, aquilo que a gente considera valioso é o tesouro. A gente considera valioso sermos trabalhadores. Eu estou lendo um livro que fala sobre a gente faz aquilo que a gente ama, né? Então, se o nosso coração está naquilo que a gente ama, e se a gente ama isso, ama a igreja, ama o trabalho, ama o reino, o nosso coração vai estar focado nisso. A gente vai buscar esse trabalho. O foco do mundo, no momento, o foco do mundo é a crise da Covid, né? O mundo quer resolver essa questão. É válido buscar vacina, buscar remédio, auxílio financeiro, auxílio de qualquer forma emocional. Esse está sendo o foco do mundo, né? E isso foi uma coisa provocada, sabe, a humanidade, ultimamente, pelo menos nos tempos que eu vivo, né? Eu não posso falar por um tempo que eu não vivi, mas a percepção é que nunca se pensou tanto sobre o assunto morte, né? Sobre a questão da morte, né? E isso fez a humanidade focar nisso, em vida, em salvar sua vida, em salvar a sua saúde, em cuidar da sua saúde, da sua família, em se proteger, né? Esse tem sido o foco do mundo, mesmo, e além de tudo isso, como eu já falei anteriormente, tem gente focada em ganhar, né? Em arrecadar, em conquistar poder, em ganhar dinheiro, em prosperar com tudo isso.
Mas o foco da igreja é mostrar uma solução definitiva para a morte, sabe? Nunca se tem, como eu disse, não se tem falado tanto em morte como nesse tempo. E as pessoas, às vezes, têm perguntado, né? Têm repensado, e a gente tem a resposta, né? A resposta é a vida eterna prometida pela salvação de Jesus. Essa é o foco, essa é a nossa resposta, assim. E a gente faz parte, é lógico, das ações do mundo, a gente da ciência que quer buscar uma saída dos remédios, tudo bem, mas a nossa resposta é definitiva, é eterna, né? Que é a saída, né? Desse lugar. E eu tenho uma percepção que é minha, assim, tá? Pode ser que vocês não tenham, mas pode ser que tenham também. Eu percebo, como eu tenho falado, que esse tempo é um tempo de avivamento, que a igreja vai despertar baseada nessas qualidades, nesses itens que eu citei aqui, né? Também eu penso que vai, depois que passar essa fase, a gente vai passar, sabe? Vai dar uma maneirada, vai dar uma diminuída, as coisas vão voltar ao novo normal, que eles falam, né? Vai haver um avivamento também do humanismo. Não sei se eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Vai haver um avivamento reverso. As coisas vão, sabe, ficar mais nítidas. Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma igreja sendo fortalecida, uma igreja focando naquilo que é essencial, naquilo que é real, naquilo que é verdade, a humanidade ela vai se afastar mais de Deus, uma parte da humanidade, né? Isso vai ficar claro, a gente já está percebendo isso. Nunca Deus foi tão questionado, né? Sabe? Nunca a pessoa de Jesus foi tão zombada, sabe? Nunca a humanidade buscou tanto por entretenimento. Tem gente, sabe? A gente percebe, as pessoas não vê a hora de poder fazer festa, de se distrair, e o aumento das distrações, o aumento do lazer, sabe? Do curtir a vida. As pessoas estão sufocadas por causa disso. Elas estão preocupadas com isso, elas não veem a hora de voltar a fazer, e ainda mais, né, aquilo que elas faziam antes, né? É um aumento da ciência, da valorização da ciência em detrimento das coisas eternas, das coisas espirituais. Isso é sutil, mas vai acontecer. E eu penso que esse é o tempo do, do avivamento dos dois lados, tá? Em qual lado a gente está, né? A gente quer permanecer aqui no avivamento que a igreja vai participar, ou do avivamento que o mundo também vai promover. Aí que está o nosso trabalho, participar do avivamento da igreja, mas buscar pessoas que estão cada vez mais indo para o mundo, sermos trabalhadores, buscar pregar a palavra. O texto que eu me baseei para dizer isso, é o texto de Timóteo, 2 Timóteo 3. Esse vamos abrir, que a gente vai ler junto. Um texto de 2 Timóteo 3, 1, 9. 2 Timóteo 3, 1, 9. Que é vamos ler e vamos refletir se é isso que está acontecendo, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Aí essa é a instrução que Paulo dá a Timóteo, né? Que essa vai ser a característica dos últimos tempos. E tem sido, né? Uma presunção, uma arrogância, um egoísmo, né? E que por isso que eu digo que é o avivamento do mundo, ele vai aumentar essas características. A gente pode dizer que
ah, não, mas vai. A gente tem que estar atento e trabalhar para buscar as pessoas que estiverem nesses caminhos, sabe? Esse é o nosso chamado, né? Jesus diz que a porta é estreita, né? A porta é estreita para quem quer seguir para o reino dos céus, né? E a outra porta é larga. E eu ouvi uma pessoa falar, e eu concordo que a porta é estreita, ela é estreita porque você vai passar, quem já fez mudança, né? Quis passar uma geladeira grandona numa porta estreita, é difícil, né? Passar aquelas colchão, cama, nossa, passar é difícil. Sofá, nossa, sofá, aquele sofá que não desmonta, passar em porta estreita, quando você está fazendo mudança, é difícil. Ou seja, para a gente passar, a gente vai ter que deixar muita coisa, não vai carregar nada, sabe, assim, que não é essencial. A gente vai carregar aquilo que está aqui dentro, nossa fé, dentro do nosso coração, aquilo que realmente importa. Então, esse é um tempo de passar pela porta estreita. É difícil deixar as coisas que a gente está acostumado, é difícil abrir mão de algumas coisas que a gente fazia, que a gente gosta. Sim, é difícil porque nós somos seres humanos, mas a gente precisa entender que esse é o chamado. Se a gente quer trabalhar, como a música falou, como o texto falou, a gente tem que ter algumas, sabe, algumas características de trabalhador. A característica do trabalhador, sabe, ele tem as ferramentas certas na mão, ele vai usar essas ferramentas no tempo certo. E ele vai manejar a palavra, né? A gente diz manejar a palavra, a palavra é uma ferramenta, é a ferramenta que a gente vai usar, né? E só antes de eu concluir, eu queria também ler uma outra passagem, que eu acho que é fácil a gente falar, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas quando a gente fala a respeito da morte, né? A gente, por exemplo, a gente perde de pessoas próximas indo, né? E Deus tem falado assim, ele tem chamado os seus, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele tem chamado os seus, ele tem chamado uns para si, sabe, para perto dele. Mas ele tem chamado para a vida eterna, sabe? Mas ele tem chamado os que estão ficando. Uma coisa que eu pensei nessa semana, que eu falei que eu tenho que falar, é a seguinte: Deus está chamando, tanto para ir, tanto faz, sabe? Para ir com ele ou para ficar. Se é para ficar, ele está chamando para trabalhar. Se a gente está sendo convocado para ficar, pelo menos por enquanto a gente está ficando, né? Se a gente está sendo chamado para ficar aqui nessa terra, por enquanto, é porque a gente tem um chamado. E eu pensei naquele texto de Paulo, né, de Filipenses. Vamos lá também, vamos voltar um pouquinho. Filipenses 1, a partir do verso 21. Filipenses 1, a partir do verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com vós para o proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aqui ele está falando para o pessoal da igreja lá de Filipe, que para ele, morrer é lucro, mas se é para ficar, ele vai ficar e vai fazer para a glória de Deus. Então a gente tem que estar nessa posição, né? Se é para a gente ir, a gente vai, porque a gente sabe, a gente tem fé, né? Nisso, na salvação, na vida eterna. Mas se o desejo de Deus é que a gente fique, a gente tem que ficar com propósito. E o propósito é esse, que a gente trabalhe,
que a gente seja trabalhador da seara, né? Para concluir, eu queria só apontar mais outros três itens aqui sobre o que o trabalhador faz, né? O trabalhador da seara faz. Ele foca no seu trabalho. Ele se desapega para ficar com o braço livre para trabalhar, sabe? Não dá para um trabalhador trabalhar ouvindo rádio, sabe? Porque para pegar enxada tem que ser com as duas, né? Às vezes eu lembro do meu pai falando, os preguiçosos querem carpir com a mão só. Então, não, você tem que desapegar as mãos para fazer o seu trabalho, né? Então, a gente tem que se livrar das coisas que como dizem em Hebreus, né? 12, né? A gente tem que desapegar daquilo que nos prende, do pecado, para a gente estar com a mão livre para trabalhar. Isso, item 1. Item 2. A gente tem que trabalhar com alegria. Sabe? Em 2 Timóteo 2, 6, diz que o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Sabe? A gente trabalha com alegria. É cansativo? É penoso? O sol queima, dói a mão, dói, mas a gente tem que se alegrar, porque a gente vai ver fruto, e a gente está vendo fruto. Quando a gente fala, por exemplo, do Vanderlei, eu considero que quem trabalhou com ele no começo, como o tio Marco contou, né, se alegrou com a vida dele, né? Se alegrou com a ida dele, pois foi um fruto que foi produzido, foi um trabalho que gerou um fruto e se alegrou com a vida dele. E mesmo ele indo, a gente se alegrou, porque ele é um fruto. O trabalhador, e para finalizar mesmo, agora para finalizar, o trabalhador tem que trabalhar com esperança na vinda. Vamos abrir o texto, o último texto que a gente vai ler, o texto lá de Tiago, capítulo 5, vamos para frente agora um pouquinho, Tiago 5, a partir do 7, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, o Senhor vai voltar, ou vai nos levar. Ou ele vai nos levar e a gente vai estar trabalhando, ou ele vai voltar e a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem que esperar a vinda dele. A vinda está próxima. E isso tem que estar na nossa consciência, no nosso coração, né? E se os campos estão prontos para o trabalho, como Jesus viu, que o nosso coração se compadeça, que a gente possa, sabe, esse desejo realmente de trabalhar, mas um trabalhar avivado, um trabalhar, sabe, com isso que a gente meditou hoje, um trabalhar confiante, um trabalhar alegre, um trabalhar, sabe, com as ferramentas certas, porque é isso que eu penso para esse tempo, que é tempo, sim, de avivamento. Pode parecer que está tudo estranho, difícil, mas não está, sabe? Deus está no controle, Deus tem um propósito, e desse tempo de crise que a gente está passando, se a gente está sobrevivendo a esse tempo, é porque Deus tem um propósito. Amém? É isso que eu queria passar para a gente, eu queria que isso ficasse assim no nosso coração como igreja, que logo, logo, eu creio que a gente vai estar fazendo outros tipos de atividades, pode ser presenciais, pode ser nas casas, mas, sabe, a essência tem que estar firme para quando a gente voltar assim, voltar com tudo, a gente voltar firmado numa direção, numa base. É isso que eu queria trazer para vocês essa noite, certo, irmão? Quer orar? Vamos
Fernanda vai orar aqui, ela vai orar sobre esse assunto que a gente conversou. E depois, se alguém tiver, fica livre para orar também, para falar sobre. Amém. Amém. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos à Tua palavra, nós nos rendemos ao Teu Santo Espírito. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos chamou para viver esse tempo, Senhor. Nós somos escolhidos, Pai, selados pelo Senhor, para estarmos nesta geração, Senhor, conhecendo a verdade, Senhor, e brilhando, Senhor, nesse mundo escuro. Peço que o Teu Santo Espírito capacite cada um de nós, que o Teu Santo Espírito, Senhor, tire para fora de nós tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que contraria o chamado do Senhor na nossa vida, para que nós estejamos livres, Pai, desimpedidos, para viver a verdade, Senhor, que nós ouvimos hoje, Senhor. Nós nos sentimos honrados, Pai. Nós não entendemos muitas vezes pela nossa carne por que o Senhor nos escolheu, porque o Senhor escolheu cada um de nós com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Nós não somos dignos, Senhor, de Te servir, mas o Senhor nos escolheu e nos deu dignidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos, Pai, nesse avivamento que está acontecendo. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes e terríveis coisas na terra. Testemunhos que ainda não ouvimos, Senhor, ecoarão, Senhor, por gerações, Senhor. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. E eu creio que o Senhor está aumentando no coração da Tua igreja esse olhar compassivo, esse olhar, Senhor, de pastores e pastoras que vão ajudar as pessoas, Pai, a chegarem até o pleno conhecimento do Senhor. Que cada um de nós seja revestido de autoridade, Senhor. De uma autoridade que não procede desse mundo, mas procede da nossa experiência com o Senhor, através, Senhor, da oração, do enchimento do Espírito Santo e da Tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos a revelação completa de cada dia das nossas vidas, para que nós possamos nos mover, Senhor, sobre a face da terra, Senhor, em autoridade, em poder do Senhor e não do homem, Senhor. Eu agradeço a Ti pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Que cada um seja revestido, Senhor, de fé, de alegria, de paixão pelas coisas do Senhor. Que cada um possa se aproximar do Senhor com ousadia por meio de Jesus Cristo, Senhor, e chegar até o trono da graça e realmente receber consolo, receber socorro nessa ocasião tão oportuna, Pai. E que ao estar com o Senhor, cada um de nós possa ser empoderado, Senhor, para ir por esse mundo e fazer as obras do Senhor, fazer coisas maiores do que o Senhor fez, ter maior alcance do que o Senhor teve, porque essa foi a escolha que o Senhor fez. Eu agradeço a Ti pela vida dos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que por algum motivo não estão. Senhor, não deixa ninguém de fora, Pai. A minha oração é que ninguém fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está ensinando, daquilo que o Senhor está movendo, Pai. Se algum dos nossos está perdido, se algum dos nossos está distraído, está envolvido com as coisas, Senhor, dessa terra, que ele seja despertado no seu espírito, Pai, para olhar para as coisas que são do alto, para se importar com as coisas que são eternas, para que possa, Senhor, caminhar na verdade, Senhor. Que todo envolvimento, toda paixão por esse mundo seja cessada, Pai. E que nós possamos caminhar com amor e com fé nas coisas que são do alto, porque são nossas por direito, são nossas por herança em Cristo Jesus. Eu agradeço a Ti por essa noite, Pai, com o coração realmente derramado diante de Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor é fidelidade, o Senhor é bondade, Amém. O Senhor
renova nossas forças de tempo em tempo e renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa compaixão. O Senhor é poderoso para sustentar todas as coisas pelo teu poder, Senhor. Amém, Senhor. Nesta noite nós queremos invocar o nome do Senhor mais uma vez, porque há uma missão, Senhor, a cada um de nós Amém. para ser cumprida, e nós queremos ser participantes desse chamamento, dessa vocação de sermos luz para o mundo e para alcançar os perdidos, para alcançar, Senhor, aqueles que estão sem direção, estão sem pastores, e o Senhor deseja, Senhor, no coração alcançar cada ovelha, cada pessoa que está como se não tivesse pastor. Nossa. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de evangelista. Assim, Senhor, nós rogamos nesta noite que o Senhor esteja trazendo avivamento, Senhor, no coração dos teus filhos, Amém. no coração da tua igreja. Amém. O Senhor esteja despertando, Senhor, ó Deus, a alegria de ter os nossos pés levando, Senhor, a tua salvação. Nós rogamos nesta noite, Senhor, Amém, Senhor. levanta obreiros para a tua seara, Senhor. Amém, Senhor. Desperta obreiros para a tua seara, homens e mulheres, as crianças, Senhor, também, que a tua igreja aproveite a oportunidade, como Paulo nos ensina, aproveitar as oportunidades e rogar que o Senhor abra as portas, Senhor, para que possamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, Amém. que Jesus Cristo é o único Salvador, único que pode, Senhor, nos salvar. Nós, nesta noite, rogamos, Espírito Santo, derrama sobre nós graça, derrama sobre Amém, nós Senhor. alegria, derrama Amém. sobre nós a sabedoria do alto, Amém, derrama sobre nós o teu poder, cura Senhor. nossas vidas, sara, Senhor, a nossa alma, nosso Amém. espírito, nosso coração, que o Senhor se alegre em ver a tua igreja colocar, ó Deus, a alegria no Senhor. Amém, Nós Senhor. queremos te louvar por essa noite, por Amém. essa palavra. Amém, Nós queremos Senhor. tomar no nosso coração como direção para esses dias, Senhor. Amém, Nós Senhor. queremos servir o Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, Senhor. Servir o Senhor com alegria para anunciar que só o Senhor é Deus. Amém, Nós te Senhor. louvamos nesta noite, eu te Amém, louvo nesta Senhor. noite, Senhor, pela bondade do Senhor, pela palavra do Senhor, Amém. por o Senhor continuar a cada dia renovando as suas misericórdias para conosco, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajuda a cumprir o papel, a vocação para o qual o Senhor nos chamou. Amém, Nós te louvamos, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria só compartilhar algo que eu sinto que o Espírito falou no meu coração enquanto a gente estava orando. O Roberto compartilhou a respeito dos campos que estão brancos, né? Dos campos que estão prontos para a colheita, né? Existem vidas que já estão prontas, já estão preparadas, né? O Senhor já está pronto, só precisa colher, né? Mas o Senhor colocou no meu coração, me fez lembrar daquela parábola que Jesus contou, da parábola do semeador. Ele fala de vários tipos de solo que receberam a mesma semente. E ele foi bem claro que a semente não são reflexões, a semente não são pensamentos, não são ideias, a semente é a palavra de Deus, né?
E nós, como filhos de Deus, como a igreja, como o Roberto falou hoje, reforçou muito sobre o nosso papel, sobre as nossas ferramentas, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Ela precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Ela precisa estar em todo lugar. Que quando você abre a boca, a palavra de Deus simplesmente ela sai. E Deus colocou no meu coração uma visão de um campo que foi arado, sabe? Que foi afofada a terra, que foi preparada para receber a semente. E por mais que seja difícil para a gente, como ser humano, como gente que sofre, entender, muitos campos estão sendo preparados por causa dessa pandemia. Muitos solos foram afofados e foram preparados para receber a semente. Foi difícil, foi porque tinha solo muito duro e para Deus conseguir mexer ali foi muito difícil. Tinha gente que tinha espinho demais, preocupando e sufocando, e não foi fácil tirar os espinhos. E tinha gente que era tão rasa que a palavra nem chegava a criar raiz, porque as distrações levavam embora pela ação do demônio, né? Mas o Senhor falou claramente no meu coração que tem muita terra pronta, tem muita terra que está preparada para receber a semente. E nós somos esses trabalhadores. Então, cada um de nós, Deus nos convoca a sermos cheios da sua palavra e lançarmos semente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não espere, jogue a sua semente, plante a sua semente. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não pode estar com uma pessoa, eu posso mandar uma mensagem, eu posso falar um versículo, porque a palavra de Deus é viva, ela sozinha consegue fazer tudo. Eu posso colocar uma reflexão na minha rede social, eu posso ligar para uma pessoa e com certeza eu posso orar. Orar, como a nossa comunidade sempre reforçou, nós precisamos orar e ter esse coração cheio de compaixão. Quando a gente olha, eu tenho sido sensibilizada, eu sei que não é da minha carne, eu não sou capaz disso. Mas eu vejo o Espírito Santo sensibilizando o meu olhar. Quando eu olho, eu vejo corações para serem semeados. Eu vejo pessoas que estão com o coração preparado. E a minha vontade é semear. Semear. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer, irmãos, ele vai fazer. Esse é o trabalho dele, essa obra dele, essa seara é dele, a igreja dele, a terra é dele. Jesus é o Senhor de todas as coisas e ele é maravilhoso. Nós precisamos viver essa realidade como nunca vivemos antes. É um tempo difícil, mas pode ser o tempo mais maravilhoso da nossa vida. Que seja assim, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Queria também compartilhar aquele trecho de Isaías 61, do 1 a 4, né? Que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr todos os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha, amados, quantas promessas. Isso vem bem de encontro mesmo a isso que nós estamos ouvindo e testificando, sabe? Deus quer fazer. Hoje de manhã, na reunião dos pastores, né, que teve em Valinhos, foi colocado duas coisas que até achei interessante, que casou até com aquilo que o Roberto ministrou hoje, né? Que essa pandemia, às vezes, ela está assim, acontecendo coisas assim que vão gerar um novo normal, um normal diferente.
O pastor Ademir, ele colocou assim que pessoas que às vezes não davam tanta importância para estar junto, congregando, se juntar, de repente passou a ser um problema. Puxa, eu não posso ir na reunião. Eu até andei observando alguns casos que realmente pessoas que não tinham tanta participação, né, que passaram a dar bem mais importância agora, né? Eu creio que isso é um ponto bom, é sinal que Deus tocou nesses corações, né, da importância do estarmos juntos, né, de alguma forma estarmos juntos, né? Agora, essa questão que o Roberto colocou, infelizmente, também é fato. Essa crise, essa pandemia também vai servir é um divisor de águas. Aqueles que realmente não davam importância para Deus vão dar menos ainda. Infelizmente, é aquela questão que a Fernanda colocou, do chão que é com espinho, outro que é mais, né, assim, propício para que floresça. Então vai acontecer um pouco de tudo. E realmente há campos, eu creio que há campos sim prontos para a ceifa. E se a gente se dispor, realmente se abrir, Deus vai fazer, porque acho que essa situação que nos aprisionou em casa, amados, ela está judiando de todo mundo. Eu acho que fez a gente se sentir, na verdade, aquilo que já estava acontecendo antes, quando nós tínhamos um senso de liberdade. Porque a gente não dava valor a essa liberdade que agora nós estamos, pelo amor de Deus, que aconteça logo. Espero que isso realmente sirva para a gente ir de encontro, né, aquela acomodação que provavelmente a gente tinha, para realmente ir realmente a campo e frutificar, né, em nome de Jesus. Esse é o desejo, que essa oração que a Fernanda colocou, que o Marco colocou, isso que o Roberto colocou, realmente ele arda por dentro da gente, sabe? Para produzir fruto de arrependimento, fruto de conversão, de reconsideração daquilo que Deus quer para a vida da gente. É isso aí. Mais alguém tem alguma coisa? Vamos aproveitar esse tempo. Ainda é 8h40. Você tem uma pessoa? Acho que é bom a gente ter esse coração nas mãos do Senhor. Somos tuas mãos, teus pés, né? Esses dias eu estava pensando sobre a vocação, né? E todos nós, ainda hoje, os jovens, quando vão escolher a profissão, eles fazem um teste vocacional para saber quais são as suas profissões mais, assim, para as quais eles estão mais afeitos, vocacionados, enfim. E nós, como igreja, nós somos vocacionados para servir o Senhor, para anunciar entre as nações as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E então, nosso coração precisa continuamente voltar para as mãos do Senhor, né? Deus, eu creio, nesse tempo, Ele está nos preparando, né? Está preparando os nossos corações, dando as ferramentas, mudando conceitos no nosso interior. Ele está fazendo uma grande mudança no nosso interior, eu creio. Eu sempre imagino que essas crises, esses acontecimentos, sejam eles de que maneira for na nossa vida familiar, em qualquer uma das situações
difíceis provações que passamos, Deus tem procurado achar o nosso coração, encontrar o nosso coração. Eu não sou de... Eu penso assim que quando acontece algo que eu não esperava, algo que não estava no meu plano de vida, eu penso que Ele está falando comigo. Deus está falando comigo, né? Está me transformando. Então, nada do que acontece é sem propósito. Como Romanos diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, não ache ruim. Aliás, a Bíblia diz assim que a gente não deve achar ruim quando nós fomos repreendidos. Nós somos os filhos amados de Deus que precisamos ser corrigidos, né? E como Deus vai trabalhar nossa vida se Ele não corrigir os nossos rumos, né? Graças a Deus que o Espírito Santo nos chama atenção e muitas vezes somos frustrados. Diz que Deus não frustra, e de fato Deus não frustra, e nós somos frustrados porque nós estamos vivendo coisas diferentes daquelas que Deus tem para nós. Então, esse tempo é um tempo de muita reflexão, né? De acordar, de ver aquilo que Deus está querendo colocar na minha vida. Tem tantas coisas que Deus quer colocar na nossa vida, os seus ensinos, e muitas vezes nós estamos alheios à voz de Deus, aquilo que Ele quer transformar na nossa vida. Deus nos chama para a vida nova, né? Para a vida nova, para a novidade de vida. Então, a gente tem que deixar muitas coisas que nós trouxemos do Egito, são muita bagagem, muitas coisinhas que vão na sacola, na mala, e que, de repente, a gente fala, puxa, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do mundo, né? E nós precisamos deixar, ainda quando formos velhinhos, estivermos lá na curva, tem coisas para nós falar, eu não quero isso, eu quero deixar isso. Eu quero abandonar esse conceito de vida que é do mundo, né? Eu quero ter verdadeiramente uma vida de peregrino. Peregrino não tem muitas coisas, não carrega muitas coisas, né? Aliás, a nossa experiência de ver Deus agindo mais na nossa vida, isso nunca pode morrer na nossa vida. Não é naquela questão de prosperidade, né? Não é, mas é interior. É de conhecer o Pai, é de conhecer Jesus, é de querer refletir o que Jesus é, né? Então, esse tempo é um tempo precioso, não perca ele. Não ache ruim falar assim, não, mas não posso sair, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É isso mesmo, Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Amém. Amém? Amém. Gente, obrigado aí. Boa noite. Deus abençoe cada um. Amém. Deus abençoe, Amém. irmãos. Amém. Um forte abraço a todos. Felicidade, prosperidade espiritual para os irmãos. Amém. Alegria sempre. Amém. Né? Às vezes a gente não consegue manter aquela alegria no coração, mas eu descobri que a alegria é uma coisa que você toma posse. Não importa, você toma posse. Amém? Alegre-se sempre. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Boa semana. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Abraço para vocês.
Jonatas, tia Carminha, Inês. Abraço, gente. Boa Valeu, semana, Deus abençoe. Bom, Igor, Hugo, Jonatas, tia Diva. Tchê. E aí, tia? E aí, Tchê? Tudo Então, bem? a Cissa fez aniversário, então, é? Assim não. Não? Ah, tô confundindo. Ela pôs um negócio que era lembrança, eu confundi que ela tinha feito aniversário. Foi só a tia aqui, por enquanto, né? Quem fez aniversário foi a tia Linê e a Vilma. A Linei e a Vilma. Ah, tá certo. Tchau. Oi. Beijo. Valeu. Boa semana. Oi, Igor. Valeu, Oi, Igor. Tudo bem? Tudo. Oi, menino. Igor e Tudo Hugo. bem, lindinho? Ontem meu pai fez aniversário. Fez aniversário também? Ele fez. Você deu um beijão nele? Aham, ele fez 40 anos. Eita! Então, para ele. Eu continuo mais velha do que ele. Sim. Saudade de você, Igor. Vem aqui em casa. Pode? De máscara, né? Pode sim, pode. Tá bom, então. Hoje eu vi Tá bom. uma piada sensacional, né? Que a Rainha Elizabeth, que assistiu a vários presidentes, né, assumir, viu coisas nascer e morrer, um monte de coisa e tal, né? Etc, etc. Se até ela, depois eu vou mandar para vocês a história, se até ela está usando máscara, que dirá nós, pobres mortais também, né? Não tem jeito. Tchau. Eu vou achar, depois eu mando para vocês. É um barato Beijo. a observação. Eu não tinha Fui. parado pra pensar nisso. Abraços. Abração. Valeu. Achei. Aqui, ó. Quando um ser imortal, como a Rainha Elizabeth... Ih, já foi. Quando o ser imortal, como a Rainha Elizabeth II, que enterrou 8 presidentes dos Estados Unidos, participou do funeral de 5 papas, viu nascer e morrer o rei do rock, viu o início e o fim dos Beatles, viu levantar e derrubar o muro de Berlim, viu a chegada do homem à lua, sobreviveu a 3 pandemias, 2 guerras mundiais, etc. Decide usar máscara, mesmo vacinada, é porque a coisa está grave. Um simples mortal não deixe de usar. Valeu. Tchau.